se a sua irmã caçula desaparecesse num hotel de luxo cheio de ricaços imortais, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo Derrotando Filmes, iremos acompanhar a Asia Reeves tentando sobreviver a um culto satanista centenário num hotel armadilha em Manhattan. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o culto infernal, e eles vão te matar. Começamos vendo as irmãs Asia e Maria Reeves encarando duas famílias de manequins em uma vitrine. Após isso, elas entram em uma mercearia, e a Maria pergunta se pode comprar um pote de chocolates, mas por ser muito caro, a Asia acaba negando. Fora isso, a Maria pergunta para a irmã se elas realmente vão conseguir chegar a Nova York, e o que vai acontecer se forem capturadas pelo cara de quem estão fugindo. Afinal, as duas estavam presas em um porão, apanhando quase todo dia, sem contar que dessa vez seria pior do que da última. Ouvindo isso, a Asia acalma a irmã, fala que essa vida acabou de uma vez por todas e que agora ela está segura. E a Asia até chega a mostrar a tatuagem de pássaro que fez no pulso, para simbolizar que nunca mais ficarão presas. O problema é que logo após a Asia falar isso e chamar a caçula para ir embora, a garotinha coloca o pote de doces na mochila, e do nada, a porta da mercearia se abre. Então a Maria vê quem está entrando, e corre para avisar a Asia de que ele chegou. Sabendo disso, as duas se escondem atrás de uma prateleira, e apenas escutam enquanto o homem pergunta sobre as irmãs para o caixa, e fala para elas que não está zangado, e que sabe que as coisas ficaram um pouco difíceis desde que a mãe delas morreu. Só que ele também fala que apesar disso, os três são da família, e precisam ficar juntos. Mas as meninas obviamente não acreditam nisso. Largam as cestas de compras no meio do corredor, e saem correndo da loja pelo ponto cego do pai. O problema é que assim que as irmãs saem, elas são cercadas por um carro, e alcançadas pelo pai delas. Vendo isso, a Asia não perde tempo, e saca um revólver para afastar o cara, dizendo que ele nunca mais irá encostar na Maria. O problema é que o homem duvida que a jovem vai fazer algo, e avança para cima das duas, deixando a Asia sem opção a não ser atirar. Mas depois de tomar um tiro, o cara continua vivo, e agarra a perna da Maria, que começa a gritar por ajuda. Porém, a Asia vê uma viatura chegando ao local, e sai correndo sem olhar para trás, afinal ela seria presa se ficasse ali. Então 10 anos se passam, e durante uma terrível tempestade, a Asia bate na porta de um prédio bizarro, que tem uma imagem de um demônio esculpida na entrada. Assim que uma mulher aparece, a Asia se apresenta como Isabelle Davidson, e diz que é a nova empregada que falou com a síndica alguns dias atrás. Então a senhora se apresenta como sendo a síndica Lily Woodhouse, e pede para ver algum documento da Asia, já que a voz dela parece diferente do que era no telefone. Ouvindo isso, a Asia entrega uma carteira de habilitação falsa, e explica que estava resfriada, uma mentira que parece convencer a Lily. O estranho é que logo depois delas entrarem no hotel, a porta se fecha sozinha, e é trancada por várias trancas diferentes, o que deixa a Asia meio confusa. Percebendo isso, a Lily explica que as trancas são remanescentes de muito tempo atrás, pois o Virgil, que é o prédio, foi construído em 1923, quando a vizinhança era cheia de criminosos, tanto que as pessoas desapareciam à luz do dia e ninguém se importava. Após isso, veio a gentrificação, e o bairro foi infestado de cafeterias e bares hipsters, fazendo com que a vizinhança ficasse mais segura, e o Virgil virasse um dos prédios mais exclusivos de Manhattan. Além de contar a história do hotel, a Lily também pede para Asia entregar o celular enquanto estiver ali dentro, afinal os hóspedes exigem privacidade total. Nesse momento, uma ricaça pergunta quem é a novata, e para dar um gostinho do quão importantes são esses hóspedes, a Lily explica que a Asia é a nova empregada do hotel, e apresenta os moradores para a nova funcionária. A loira vestida de rosa é a Sharon, dona do Eternos, o cosmético anti-envelhecimento que mais cresce atualmente. Já os velhinhos são o Dr. Shipman e a esposa Anne, os residentes favoritos do Virgil. Mas o mais estranho de toda essa situação é que a Sharon percebe que a Asia está toda molhada e oferece o casaco para ela, dizendo que a funcionária precisa estar forte e que só precisa devolver a roupa mais tarde. Fora isso, a Sharon também pergunta o que aconteceu com o olho da Asia, já que ela tem uma cicatriz bem grande. Só que quando a jovem responde que apenas caiu no chuveiro, a Sharon diz que esse é um local seguro e que ela pode falar se estiver em apuros. A Anne, por outro lado, diz que os olhos são a janela da alma e os olhos da Asia estão tristes. Porém o doutor se desculpa por isso e explica que a esposa é uma escritora. Em seguida, a Lily leva a Asia até o andar dos funcionários e comenta que parece uma eternidade desde que começou a trabalhar ali. De repente, a Lily pede licença e entra em um quarto onde está tendo uma reunião de funcionários. Mas o que faz a Asia estranhar a situação é a forma como todos estão agindo e olhando para ela. Então do nada, um garotinho aparece e a chama de porquinha, fazendo ela se sentir ainda mais inquieta. Vendo isso, a Lily afasta o garotinho e leva a Asia até o quarto em que a novata ficará. E aproveitando a chance, a Asia pergunta o que aquelas pessoas estavam comemorando, e a Lily explica que é uma tradição, pois uma das empregadas será recompensada hoje pela dedicação. Aí a Lily revela que esses funcionários eram um bando de ferrados antes de serem acolhidos por ela. Nesse momento, elas chegam no quarto da Asia e veem o Ray saindo de dentro. Por conta disso, a Lily pergunta o que o marido está fazendo ali, e ele responde que só passou para pegar o lixo. Mas a Lily não parece acreditar muito nisso, e fala que o cara precisa ficar longe das novatas.
novatas. Mas o Ray não dá a mínima pra isso, e vai embora xingando a esposa, que também é a chefe dele. A Lily não fica muito abalada, e apenas explica que o Ray bebe às vezes, e fala coisas sem sentido que assustam as outras pessoas. Então ela diz pra Asia ignorar se encontrar algo esquisito, e explica que vai entregar a chave do quarto no dia seguinte, quando for mostrar o resto do prédio. Assim que a Lily vai embora, a Asia dá uma conferida pelo olho mágico, confirma que não tem ninguém ali, e pega algumas roupas na mala. Após fazer isso, ela guarda a mala no guarda-roupas, e vai tomar um bom banho. Só que o mais assustador de tudo isso é que o vapor da água quente revela a mensagem oculta que o Ray escreveu no espelho, avisando a novata de que vão finalizá-la. O problema é que quando a Asia sai do banho, a mensagem já desapareceu, e ela fica sem saber da verdade. Bom galera, aqui a Asia deu mole na hora que ela fugiu solo, em vez de cooperar com a polícia que estava chegando, e acabou deixando a Maria nos braços do policial de Detroit. Tinha duas saídas básicas. A primeira era largar a arma na hora que ouviu a sirene, levantar as mãos e gritar pro policial que o pai estava atacando a Maria, porque assim ele teria muito mais motivo para conter o agressor e estabilizar a criança primeiro. Já a segunda era ficar e cooperar com a abordagem, alegando legítima defesa, com a Maria como testemunha, e no pior cenário, a Asia podia ser presa e responder pelo tiro, mas a Maria virava um caso imediato de proteção infantil, com o policial podendo tirar a criança do risco naquela hora e acionar o serviço social. Isso já era infinitamente melhor que deixar a menina voltar pro pai abusador, como se nada tivesse acontecido. E depois, a Asia não fugiu, ela tentou se salvar. Quem deixa a vítima principal nos braços de um policial para escapar solo, trocou um problema concreto e resolvível pelo pior cenário possível, com o pai delas recuperando a custódia da Maria de 10 anos por mais 10 anos. E aí, 10 anos depois, vem o erro número 2, galera. A Asia chegou no Virgil com a identidade falsa, sem ter feito nem 5 minutos de pesquisa básica sobre o prédio que ia ser palco da operação dela. Eu, no lugar dela, tinha a pesquisa pronta antes de bater na porta. Uns 30 minutos do Google dava para cruzar o nome do prédio com o Better Business Bureau para achar reclamação formal, o Glassdoor para pegar um relato de ex-funcionário e o LinkedIn para mandar mensagem direta pra gente que trabalhou ali. Também dá pra usar o New York Post para procurar histórico estranho de hotel exclusivo em Manhattan, e a divisão de corporações do estado de Nova York para ver quem mandava no negócio de verdade. Se existisse um rastro público daquele lugar, a chance de aparecer em pelo menos um desses cantos era enorme. Fora isso, dava pra entrar de dia. O rádio tava avisando um alerta meteorológico severo, com um comunicado oficial para reconsiderar viagem não essencial. E mesmo assim, a Asia escolheu chegar bem no meio do temporal. A escultura do demônio na fachada era visível antes dela bater na porta, e ainda dava para avisar uma pessoa de confiança fora do prédio. Esse é o requisito mínimo de qualquer missão encoberta a solo, sem treinamento. A Asia entrou no Virgil de noite, sem pesquisa e sem rede de apoio externa, e com a identidade falsa que cai na primeira checagem por telefone. A Asia já tinha ferrado tudo antes mesmo da Lily acabar de abrir a porta, e aí a garota matou a própria extração quando entregou o celular para Lily, mesmo reconhecendo na hora que aquele pedido era absurdo. Olha galera, eu no lugar dela tinha um celular descartável escondido no forro da mala antes mesmo de bater na porta, daqueles pré-pagos que custam uns $30 nas lojas tipo Walmart ou Target. O aparelho é pequeno o suficiente para esconder na bainha do casaco, dentro da bota ou costurado na parte interna da calça. Aí ela poderia entregar o celular oficial para Lily e deixar o descartável vivo, para continuar tendo uma saída. Fora isso, tinha que ter uma combinação prévia com uma pessoa de confiança fora do prédio. Ela tinha que combinar uma frase para dizer que estava tudo bem e outra para avisar que deu ruim, e uma confirmação obrigatória a cada 4 horas. E se ela sumisse por tempo demais, a pessoa de fora acionava um resgate. Esse é o protocolo básico de quem entra solo num lugar de onde não pode sair facilmente. A Asia fez cara feia ouvindo o pedido absurdo, reconheceu na hora que era estranho e mesmo assim entregou o celular. Sem o descartável e sem o apoio externo combinado, qualquer chamada de socorro depois ia ter que ser pelo telefone fixo do próprio Virgil. E bom, a Asia recebeu pelo menos uns 6 sinais em uma janela de 15 minutos. Tinha a escultura de demônio fincada na fachada antes dela bater na porta, trancas múltiplas à entrada, pedido para entregar o celular logo na recepção, o garoto morador chamando ela de porquinha no tour, a empregada falando em oferenda na reunião e a própria Lily avisando para ignorar as coisas estranhas do Ray. São 6 avisos, e a Asia ainda ficou lá como se estivesse no passeio no parquinho. E o problema é que esses 6 sinais não bateram na cabeça da Asia como 6 provas separadas. O viés da normalidade faz a vítima racionalizar o primeiro como um prédio antigo, o segundo como um rico esquisito, e quando vem o terceiro, quarto e quinto, o cérebro junta tudo como um ambiente excêntrico, pra fingir que ainda tá tudo ok. Eu no lugar dela aplicava a regra dos 3 strikes, onde no terceiro sinal estranho e independente, ela aborta com um pretexto plausível, tipo alegar o documento esquecido no carro, ou uma emergência familiar urgente, e sai pela porta da frente rapidamente. No caso da Asia, dava pra abortar antes mesmo do garoto chamar ela de porquinha. A escultura de demônio na fachada já era um aviso, as trancas múltiplas eram um segundo, e o pedido para entregar o celular era o terceiro. Depois desses 3 avisos, o esquema era meter o pé. E bom, essa regra dos 3 strikes era um plano reserva. Com uma pesquisa prévia e uma entrada de dia, a Asia já cancelava
cancelava a operação antes da Lily virar a chave. O viés de normalidade só ganhou espaço porque ela chegou no escuro e decidiu improvisar dentro do prédio. Após sair do banho, a Asia escuta alguns barulhos estranhos vindo de dentro da parede e parece perceber que tem algo no duto de ventilação. Por isso ela vai verificar e usa um isqueiro para tentar olhar o que tem ali. Nessa hora, ela escuta uma risada vindo do corredor e vai até lá ver quem era. O problema é que além dela não encontrar ninguém, as luzes do corredor se apagam e transformam tudo numa completa escuridão por alguns segundos. E no fundo do corredor, a Asia vê só a ponta do sobretudo de uma pessoa indo embora. Aí, achando isso tudo bizarro pra caramba, ela entra no quarto, coloca uma cadeira para impedir que a porta se abra e fica encarando o duto de ventilação enquanto abre e fecha o isqueiro. Algumas horas depois, às 3 e pouco da madrugada, quando a Asia já caiu no sono, alguém começa a tentar abrir a porta dela, o que não dá certo graças à cadeira. E percebendo que não vai conseguir entrar assim, a pessoa mascarada olha através do duto de ventilação e entende porque não conseguiu abrir a porta. Por esse motivo, o mascarado entra usando uma passagem secreta e lambe o pé dela. Só que numa reação natural, ela coloca os pés embaixo da coberta, e o doidão acha uma boa ideia babar no rosto da jovem. Aí depois de demorar alguns segundos para perceber o que tá rolando, a Asia acorda assustada e percebe que alguém babou na bochecha dela. Então a Asia dá uma conferida embaixo da cama, não encontra ninguém e é atacada de surpresa pelo porcão, que tenta apagar ela com um paninho batizado. Por sorte, ela consegue reagir a tempo e se jogar pra trás junto com o invasor. Só que mesmo ficando acordada, a Asia ainda está tonta por causa do produto químico e apenas consegue se arrastar no chão enquanto os outros invasores tentam entrar no quarto. O problema é que um deles consegue passar pela tubulação e liberar a passagem secreta atrás da geladeira para permitir que o outro mascarado entre. Já a Asia, por outro lado, apenas consegue arrebentar o fio do abajur e deitar no chão. Nesse momento, os invasores confirmam que o porcão e que a Asia estão apagados e retiram as máscaras. Dessa forma, nós vemos que os criminosos são a Sharon e um homem chamado Kevin. Aí o Kevin pergunta por que o porcão veio antes deles, e a Sharon explica que o cara tem um costume de se aproveitar das vítimas, algo que eles acham nojento. Então o Kevin abre a porta para mais 2 comparsas entrarem, e a Sharon explica para eles que a Asia apagou o Bob tarado. Só que justo no momento em que a Sharon pega a perna da jovem para mudá-la de lugar, a Asia recupera um pouco da consciência e morde o fio desencapado do abajur. E aí, totalmente acordada, a Asia grita bem alto e se tranca dentro do guarda-roupa, deixando os outros invasores completamente confusos. Vendo isso, o Kevin pede pra Asia sair dali, mas a jovem apenas manda ele ir pra casa do baralho e abre a mala pra pegar alguma coisa. O problema é que nessa hora, o Bob tarado e a Sharon se recuperam, e a ricaça arranca as pernas da mesa para que o grupo possa usar como arma. Com isso feito, o Kevin abre a porta do armário e comemora, dizendo que pegou a Asia, mas antes que eles possam fazer qualquer coisa, a jovem corta a cabeça dele com um facão, pega as ferramentas escondidas. Então ela se aproveita do choque dos criminosos e ataca os outros 3 sem hesitação. O problema é que logo de cara, ela recebe um chutão e é jogada com tudo pra trás. Porém a Asia não desiste, volta pra luta e usa a Sharon como escudo para evitar os golpes do Bob tarado, que é o maior perigo pra ela. Dessa forma ela consegue ferir a Sharon e golpear as costas do taradão, criando uma chance perfeita para pegar a shotgun. O outro invasor até tenta fazer isso antes dela, mas a Asia mostra que é casca grossa, desconecta os membros do cara em um único golpe. Só que na hora em que ela pega a arma, o Bob puxa ela pra trás, tira a arma da mão dela e começa a atacá-la junto com a Sharon. De alguma forma, a Asia consegue se defender da maioria dos golpes, se arrasta pra baixo da cama e usa o colchão para prensar os 2 criminosos contra a parede. Aí ela aproveita a chance e enfia o facão no colchão, golpeando o Bob sem dó. E vendo que a coisa tá feia, a Sharon pega a arma do chão. Mas ao ver que o plano não funcionou, ela pergunta quem é a Asia e atira novamente para descobrir que a escopeta não tem mais balas. Por conta disso, as duas voltam a brigar e o Bob aproveita o momento para jogar uma faca na Asia. O problema é que a faca acerta a coxa da Sharon e a mulher cai no chão gemendo de dor. Então a Asia bate nela com o pé da mesa, coloca uma calça e vai atrás do tarado que está fugindo pelo corredor. Porém, antes que ele vá muito longe, a Asia alcança o cara e enquanto ela pensa no que fazer, a Lily aparece ali perto batendo palmas e dizendo que isso é uma surpresa. E vendo isso, a Asia simplesmente finaliza o porcão. Mas a Lily não parece se importar com a morte dele e apenas reclama que a Asia não foi muito honesta com ela, o que a jovem responde dizendo que a senhora também não foi e avisando que tem algumas perguntas pra fazer. Só que antes disso, a Lily manda ela responder quem é de verdade. Ok galera, aqui a Asia caiu na isca clássica do grupo invasor. Ela saiu do quarto para investigar uma risadinha no corredor escuro, deixando a única zona com armas e coberturas conhecida pra trás. E assim, a ameaça já estava confirmada minutos antes. Algo tinha batido com tudo no duto de ventilação
Ela viu de perto com o isqueiro e caiu com um susto. Aí quando a risada vem no corredor, é uma encenação para tirar a Asia do quarto, enquanto alguém entra ou prepara alguma coisa lá dentro. Eu no lugar dela ficava colado na porta com o isqueiro aceso, abria uma fresta sem sair, gritava perguntando se tinha alguém ali e voltava trancando a porta se ninguém respondesse. Naquele momento a ameaça concreta era o duto, ainda dentro do quarto. Ir atrás de outro barulho antes de resolver o duto não deixava ela mais segura, só colocava dois problemas à conta. E aquela cadeira na porta só resolve uma ameaça frontal. Num quarto já comprometido, dormir sem revisar a parede, duto ou o móvel pesado é pedir para ir de arrasta, né? A cadeira na maçaneta funciona contra ladrão amador empurrando uma porta. Ela não funciona contra um grupo que conhece a planta do prédio inteiro e tem passagem secreta atrás de uma geladeira no quarto. E dormir num ambiente desses é roleta russa. Dormindo à noite, a gente passa por uns ciclos de uns 90 a 110 minutos. E no sono mais pesado, o corpo demora bem mais para reagir a barulho ou toque. Às vezes nenhum barulho alto resolve na hora. E uma coisa leve, tipo a lambida que o Bob deu no pé dela, podia gerar uma reação atrasada antes da cabeça dela entender a desgraça. E é por isso que o porcão conseguiu entrar pela passagem da geladeira, lamber o pé dela sem acordar, e só virou problema quando começou a babar no rosto da jovem. Eu no lugar dela, empilhava a cômoda na porta e a mesa de cabeceira na frente da geladeira, porque a passagem secreta em prédio antigo quase sempre fica atrás de eletrodoméstico pesado, que ninguém moveria sem um motivo. O facão escondido na mala dela passava para debaixo do travesseiro, a escopeta carregada ficava ao lado, e à noite ia ser de cochilo curto sentado encostado na parede, de frente pro duto e pra geladeira. Uma vigilância armada vira noite mal dormida, mas dormir profundamente naquele quarto deixava a Asia apagada enquanto o Bob entrava pelo buraco atrás da geladeira. E aí a Asia apostou na sorte mordendo um fio energizado, quando tinha uma alternativa melhor ali no quarto. Com um produto químico no corpo e o cabo energizado perto da boca, a primeira vítima provável era a própria Asia. O choque de tomada nos Estados Unidos fica na faixa de 120 volts nominal, mesmo que muita gente ainda chame de 110. A resistência do corpo humano fica entre 1000 ohms com a pele molhada e 100.000 com a pele seca. E pela lei de Ohm, 120 volts dividido por 1000 ohms dá 120 mA. A fibrilação já entra ali por volta de 100 mA para cima, ou seja, a mordida em um fio energizado é uma descarga letal direto pela boca, cabeça e pescoço da própria Asia primeiro, antes de tentar passar para Sharon. E para Sharon levar o choque mesmo, ela precisava estar em contato com o chão aterrado, mas a Sharon tava de tênis. Um tênis comum até pode atrapalhar esse caminho, mas não é o escudo mágico, ainda mais com sujeira e chão velho. Então a mordida no fio continuava sendo uma aposta burra pra caramba, porque a Asia podia virar o caminho principal da corrente, antes da Sharon, e o que aconteceu na sequência prova que o choque era um custo desnecessário. Os outros invasores já travavam por alguns segundos sozinhos em qualquer momento de confusão, sem precisar da descarga elétrica na boca. No lugar dela, eu fingi um desmaio prolongado, até a Sharon parar para discutir o próximo passo com o Kevin. E nessa mesma janela, eu rastejava pro guarda-roupa pegar o facão e a escopeta escondida. Mas bora parar para analisar outra coisa sobre a Asia, galera. Ela tava tonta pelo produto químico que o Bob passou nela, e mesmo assim desceu a porrada em geral. O Kevin foi desconectado, a escopeta já tava pronta na mala, e outro foi desmembrado num golpe só. E ainda sobrou força para prensar o Bob e a Sharon com o colchão. E galera, pra vocês terem uma noção, lembram da Millie, a empregada, que a gente já falou dela aqui? O que eu falei lá é que a Millie era burra demais. Ela ficou presa por 10 anos e voltou sem pegar malícia nenhuma da cadeia, sem agir e sem fazer nada por ela mesma. Porque uma pessoa que é presa, ela aprende a ler o ambiente e sabe quando tem uma cilada. E a Millie entrou e saiu igual da cadeia. Agora a Asia é o oposto extremo, junto que a história já entregou até agora. Ela deu um tiro no pai há 10 anos. O pai sobreviveu. A Asia sumiu sozinha. Então a hipótese mais plausível é ela ter passado 10 anos presa. Só que ficar em cana lá nos Estados Unidos pode até entregar uma malícia social e aprender a brigar melhor, mas toda essa habilidade dela definitivamente não foi aprendida na prisão. Lá é confinamento, com briga de banheiro e dieta ruim. Ninguém forma um soldado de elite lá dentro. E a Asia parece que tomou um soro do Capitão América na cadeia. Ela virou uma super combatente. A explicação de onde ela tirou toda essa habilidade ainda não veio. Vamos ver se isso aí vai ser explicado de alguma forma, né? Após a Lily fazer a pergunta, a Asia explica pra nós que 10 anos atrás, ela cometeu o maior erro da vida dela, quando deixou a irmã pra trás. Isso porque o pai delas acabou sobrevivendo, e a Maria voltou pra custódia do cara. E aí, vivendo com esse sentimento de culpa, depois de ter sido presa, ela decidiu evitar que mais jovens sofressem sozinhas. Por conta disso, um mês antes de ser solta, a Asia se envolveu em uma terrível briga no banheiro, para defender uma detenta. Depois da briga, ela recebeu a visita do Pete, um investigador particular contratado por ela para rastrear a Maria. E dessa vez o cara explica que o último local em que a Maria esteve antes de desaparecer foi o Virgil. Ele explica que o hotel tem uma péssima reputação e que várias pessoas desaparecem lá, geralmente minorias, imigrantes ilegais e os sem teto. Isso quer dizer que a Maria está em grave perigo, pois a polícia vai fazer vista grossa, já que tem muitos ricaços envolvidos. Além disso, o Pete explica que uma das antigas colegas da Maria recebeu uma ligação da Lily e foi contratada como empregada do Virgil.
Virgil. E aí, sabendo que a Isabelle Davidson começaria no próximo mês, a Asia termina de cumprir a pena e vai direto falar com a mulher. Assim que a gente termina de ver esse pequeno flashback, a Asia se apresenta para Lily, explica que veio atrás da irmã Maria e pede para Lily entregar a garota, se ela ainda estiver viva, e rezar para que a Asia os perdoe. Só que na hora em que ela fala isso, a Lily apenas diz que entende que a jovem é uma vingadora, que ama muito a família, e fala que também precisa cuidar de uma família muito especial. Então a Asia olha para trás e vê os invasores saindo do quarto como se nada tivesse acontecido, enquanto se regeneram e colam as partes do corpo que foram desconectadas, incluindo o Kevin, que simplesmente coloca a cabeça de volta no pescoço. Além disso, uma empregada aparece nessa hora, recebe uma ordem da Lily e se joga em cima da Asia para tirar o facão dela. A Asia até consegue golpear a funcionária, mas ao fazer isso, ela acaba perdendo o facão e ficando sem ter como se defender. Por esse motivo, ela se tranca dentro de um quarto, mas quando ela fica de costas, o menininho de antes enfia uma chave de fenda nas costas da Asia. Depois disso, a Asia coloca a mesa na frente da porta e dá uma espiada pelo olho mágico. Dessa forma, ela vê os cultistas se preparando e a Lily pegando o facão do corpo da funcionária e mandando ela limpar o sangue depois de ressuscitar. Aí, ficando assustada com isso, a Asia acaba encostando no armário e enfiando a chave de fenda ainda mais fundo nas próprias costas. Por conta disso, ela quebra o espelho e usa um dos cacos para ver como tirar o objeto dali, e usa a estante para retirar o objeto. Nesse momento, a Lily começa a pedir para a Asia se render e até diz que ninguém nunca saiu dali vivo, e a jovem obviamente ignora completamente. Por esse motivo, ela começa a procurar formas de escapar e descobre que a janela é inquebrável. E aí, ficando desesperada, a Asia começa a procurar em todos os lugares para ver se encontra uma porta secreta. Dessa forma, ela descobre uma passagem embaixo do tapete e não pensa duas vezes antes de abri-la e pular no túnel. O problema é que logo após a Asia começar a andar pelo túnel, ela escuta alguém se aproximando e precisa se pendurar em uma parte mais alta e fazer o máximo de silêncio possível para não ser vista. A Asia continua andando e chega perto de uma sala onde a Lily e os outros psicopatas estão discutindo sobre terem deixado o sacrifício escapar. Só que bem na hora em que os doidões mencionam a Maria, a Asia faz um barulho ao mexer nos livros para ver melhor e acaba sendo encontrada pela Lily. Então a Asia fecha a porta secreta e fica segurando para não ser capturada. Porém, o Kevin começa a enfiar o facão na parede para ver se machuca a fugitiva e termina prensando a mão dela contra a parede. E aí, vendo que ia ser pega pelos ricaços, a jovem simplesmente rasga a própria mão na lâmina e sai correndo dali. E para não perder a Asia de vista, a Sharon e o Kevin vão rapidamente atrás da vítima. Nessa perseguição, o Kevin acaba sendo despistado, porém a Sharon consegue alcançar a Asia e a fugitiva precisa usar a chave de fenda para se defender e finalizar a inimiga. Depois disso, a Asia pega a arma da Sharon, recarrega a munição e se prepara para ir embora. Justo nesse momento, a psicopata revive, e a Asia acaba tendo que fazer isso aí com ela. O bizarro é que mesmo sem a cabeça, o corpo continua se mexendo e quase pega as pernas da Asia. Por sorte, ela perde a noção de pra onde ir, já que não tem mais a cabeça, e vai pro lado contrário da vítima. Assim que o corpo da Sharon vai embora, o Ray aparece do nada, tampa a boca da Asia e a arrasta pra escuridão. Então eles esperam o Kevin passar por ali e finalmente saem do esconderijo. Aí, aproveitando que o perigo imediato já passou, o Ray explica que tinha deixado no espelho do banheiro algo que a Asia claramente não viu, e revela que a situação da jovem é bem pior do que parece. Isso porque o Virgil é um templo de Satanás. O prédio pode existir há apenas 100 anos, porém as raízes da família são muito mais profundas, e os antepassados da família encontraram um jeito de se comunicar com o outro lado por meio de um canal sagrado. A partir disso, eles formaram um pacto e conseguiram a imortalidade em troca de sacrifícios humanos. E enquanto o nome da pessoa estiver na lista, ela não pode morrer, nem mesmo se for cortada e queimada. Além disso, a maioria dos membros são ricaços poderosos, que atraem os mais ferrados para usarem de oferenda. Porém, de vez em quando, alguns escolhidos são poupados e chamados para se unir à família, começando de baixo e subindo na hierarquia através de trabalho duro, assim como a Lily fez. Só que os membros também podem ser tirados da lista e transformados em imortais novamente caso façam alguma besteira. E nessa noite, a Asia é a oferenda. Aí, enquanto eles estão se movendo, a Asia reclama da Sharon ter voltado à vida todas as vezes, e o Ray explica que os membros da família podem regenerar qualquer dano desde que sejam com o nome na lista. A única coisa que muda é o tempo de cada ressurreição. O que eles não sabiam é que um dos olhos da Sharon tinha acabado de ganhar consciência, por assim dizer, e estava vendo e de alguma forma ouvindo tudo que eles estavam falando, tanto que o olho até começou a segui-los. Bom galera, aqui a Asia escolheu o caminho mais difícil quando tinha um plano B na mesa. A Vingadora estava procurando a irmã desaparecida, é um motivo forte o bastante para entrar, mesmo sabendo dos riscos. Mas o Pete tinha entregado um diagnóstico de esquema institucional protegido por classe, com minorias, ilegais e sem teto sumindo no Virgil, enquanto a polícia não fazia esforço para investigar. Um esquema institucional desse tipo não cai com uma ex-presidiária no facão sozinha, né galera?
galera? Uma ideia aqui seria usar uma câmera, e um jornalista digital hoje consegue pegar muita coisa. Em 2025, o Nick Shirley expôs um esquema em creches no Minnesota. O youtuber publicou um vídeo que viralizou, e o caso somou 78 presos e 250 milhões de dólares. A Asia tinha um mês de margem antes da Isabelle começar, tempo de sobra para rodar um plano B em paralelo. Era só pegar o dossiê pronto com o pitch e levar para um Nick Shirley local, e só depois entrar disfarçada com uma câmera ligada, e o pitch monitorando do lado de fora, né? E por escolher só o facão, ela virou mais uma minoria sem rede, que o esquema engole sem ninguém sentir falta. E aqui a Asia só barricou a porta, galera, sem verificar nada no quarto. Depois de ver o Kevin realocar a cabeça no pescoço, a regra mudou na hora. Todo morador do Virgil entrou na categoria de combatente. Em um lugar que todo mundo tem um pacto satânico, até uma criança é perigosa. Antes de qualquer barricada, eram uns 15 segundos para vasculhar o quarto. E por não fazer isso, a Asia tomou um golpe de surpresa do Pestinha. Mas depois do nocaute, o garoto desmaiado no chão era uma isca pronta pro túnel cheio de bifurcações. A jogada era arrastar ele uns 20 metros para uma bifurcação distante e largar ali. Quando ele acordasse berrando, os cultistas correriam para a direção do barulho, e a Asia ganharia tempo para avançar sem ser perseguida. E lá no túnel, a Sharon teve a cabeça explodida no tiro, só sobrou um olho, e mesmo assim esse olho continuava seguindo a Asia pelo corredor. Por isso, contra a Regenerável, a jogada é destruir o máximo do corpo e espalhar as partes longe uma da outra, forçar o cara a se montar do zero em vez de só conectar os pedacinhos. A jogada era pisotear o que sobrou da cara da Sharon e espalhar os pedaços em bifurcações diferentes do túnel. Se sobrar uma cabeça intacta, por exemplo, o jeito é fazer ela ficar inútil, desconectando a língua e amordaçando, e depois trancando no armário fechado. E aqui, galera, a Asia ficou no esconderijo escuro com o Ray soltando a lore inteira do pacto durante uns minutos, e ela não perguntou nada que importava. O Ray usou esses minutos para contar como o Virgil funciona por dentro, quem é imortal lá dentro, como o recrutamento rola e qual a cerimônia da noite. Mas saber como funciona não tira ninguém do prédio. Para escapar de verdade, a chave era entender uma coisa que o Voldemort de Harry Potter mostra bem. O cara dividiu a alma dele em 7 pedaços e enfiou cada uma dentro de um objeto físico. E enquanto qualquer um estivesse intacto, o Voldemort não morria de verdade. Não dá pra lutar contra um imortal que se regenera. O jeito é buscar o que faz eles serem imortais. E era exatamente esse o problema da Asia ali. A imortalidade do pessoal do Virgil dependia de um nome escrito numa lista, que mora em algum lugar físico do prédio. Para quebrar o esquema, alguém precisa saber onde a lista fica e quem tem acesso para escrever ou apagar o nome. O Ray tinha vivido aquilo por anos. Ele era o marido da síndica, conhecia o caminho dos quartos secretos por dentro e escreveu o aviso no espelho pra Asia desde a chegada dela. Era o cara certo para questionar. E a Asia tinha algumas perguntas que ela podia fazer, como onde a lista fica fisicamente, quem tem a caneta de escrita para colocar e tirar o nome, e se fogo pode destruir a lista. Com as respostas, ela poderia bolar um plano concreto em vez de só ficar fugindo. Em vez disso, a Asia não se preocupou em descobrir mais, e ficou só sabendo que existe uma lista. Alguns segundos depois, a dupla sobe pro próximo andar e acaba passando por uma sala bem bizarra, onde a Asia vê centenas de pessoas relaxando ao mesmo tempo, o que a deixa bem chocada. E vendo isso, o Ray explica que esse é o andar do relaxamento, pois após centenas de anos, as pessoas começaram a ficar entediadas e precisam se entregar a certos prazeres. Por isso, cada andar do prédio é destinado a um vício diferente. Sabendo disso, a Asia pergunta por que o cara está ajudando ela, se também é um dos membros da família. Porém, o Ray apenas fala que tem seus motivos e segue em frente. Após isso, eles chegam ao quarto onde a própria Maria está presa. E aí, com esse reencontro depois de tanto tempo, as irmãs ficam muito bem e sem saber o que fazer. Por isso, a Maria apenas pergunta o que a Asia está fazendo ali, e a mulher responde que veio salvá-la. Afinal, as pessoas desse prédio fazem parte de um culto satânico. Só que em vez de ficar surpresa, a Maria fala que já sabe disso. Então, nós vemos que após ter sido abandonada pela Asia e ter passado a infância sofrendo nas mãos do pai abusivo, a pobre da Maria acabou indo trabalhar para um cara mais podre ainda, que a colocava para fazer os piores serviços possíveis e se utilizava de posição elevada para conseguir um agrado. Aí, bem no momento em que ela decidiu mudar de emprego, ela viu um papel falando sobre a vaga de emprego no Virgil e decidiu se candidatar. Só que ao contrário da Asia, que foi perseguida para ser feita de oferenda, a Maria deu sorte de que no dia do sacrifício, uma das empregadas foi pega roubando. Por isso, essa empregada foi sacrificada e a Maria foi convidada a se juntar à família. Por esse motivo, a Maria fala que não vai a lugar nenhum com a Asia e diz que não precisa mais da irmã. Afinal, quando realmente precisou, ela fugiu sem olhar para trás. Mas como a Asia também não vai sair dali sem a caçula, as duas começam a discutir. E aí, com a Maria desmaiada, a Asia fala que vai levá-la embora de qualquer jeito e pergunta pro Ray como faz pra sair do prédio. O Ray até tenta falar que as coisas não são tão simples para Maria, só que como a Asia claramente quer saber disso, ele explica que o prédio todo foi projetado para ser uma armadilha mortal e que o único jeito de sair era pela escada de incêndio no telhado, o que é uma péssima notícia, já que para chegar lá é preciso passar pelo 9º andar, que é o pior de todos. Nessa hora, uma aranha sobe em cima do olho da Sharon, que estava observando tudo do túnel secreto, e o derruba em cima da cama. E vendo isso,
isso, a Asia esmaga o olho sem dó nem piedade. O problema é que já é tarde demais, e o corpo da Sharon usa alguns gestos suspeitos para avisar que a fugitiva está com a irmã no andar dos prazeres. Sabendo disso, o Kevin passa informação para todo mundo, e dois caras entram no quarto da Maria, mas a Asia se livra deles com um tiro da shotgun, e joga a Maria no ombro para sair correndo com o Ray. Poucos segundos depois, eles chegam a uma passagem secreta, e o Ray fica para trás para ganhar algum tempo para as irmãs fugirem. Então o Kevin manda o Bob ir atrás dela, e fica cuidando do Ray. Logo em seguida, a Asia chega em uma cozinha, e acaba deixando a frigideira cair no chão na hora de carregar a irmã. Por conta disso, ela não perde tempo, e se esconde atrás de um monte de panelas junto com a Maria. Aí quando o Bob chega na cozinha, tudo que ele encontra é a frigideira no chão, e a escopeta que ficou na passagem secreta. O problema é que justo nesse momento, a Maria acorda e faz um pouco de barulho antes de entender a situação. Graças a isso, o Bob acha o esconderijo delas e joga a Asia no chão, e se prepara para se aproveitar dela. Por sorte, a Maria enfia um machado na cabeça do tarado, e não deixa isso acontecer. Em paralelo, a Lily pergunta pro Ray por que ele está fazendo tudo isso depois de 100 anos de casados. Aí o cara responde que se cansou de sacrificar pessoas inocentes, e explica que enquanto o bairro era perigoso, ele poderia se enganar e dizer que estava fazendo algo bom, se livrando da escória. Porém agora tudo que eles fazem é oferecer a vida de pessoas boas. Ouvindo isso, a Lily fala que não fez as coisas serem assim, e começa a lembrar o cara de como eles não tinham nada, e eram rejeitados pelo mundo antes de serem aceitos no lar dessa família. O problema é que, ao contrário da Lily, o Ray vê isso tudo como uma prisão. Nessa hora, o Kevin e a Sharon, que ainda está em processo de cura, chegam ali e avisam que vão fazer um comunicado. Então a Lily manda o Ray pensar bem sobre o que quer fazer a partir de agora e se afasta com o Kevin. Em seguida, a Lily avisa todo mundo que a oferenda está solta no prédio e manda todos ficarem alertas. Além disso, ela fala que os elevadores foram desligados e que vai finalizar a Asia pessoalmente. Ao mesmo tempo, a Asia finalmente recupera a consciência e vê a Maria amarrando o Bob. E percebendo que a irmã mais velha acordou, a Maria fala que a Asia comprou uma briga que não pode vencer e fala que pelo menos ela pode sair dessa viva, pois aparentemente a Maria não tem mais saída. Depois de falar isso, a Maria sai da cozinha para fazer alguma coisa e grita de surpresa, mostrando que algo aconteceu. Ouvindo isso, a Asia pega o machado e a arma e corre para ver se a irmã está bem. O problema é que ela chega em um salão escuro e acaba sendo cercada e atacada em turnos pelos satanistas. Aí vendo que não vai conseguir fazer nada nesse ambiente, a Asia passa correndo pelo salão e chega a um corredor iluminado. Ali ela encontra uma garrafa de bebida, amarra um pedaço de pano no machado e coloca fogo para conseguir iluminar o salão. Assim que tudo fica pronto, ela sai correndo para cima dos satanistas. A Asia finaliza um por um até sobrar apenas o cara que estava segurando a Maria, e como ele estava com a arma, a Asia acaba tendo que usar uma mesa como escudo para abrir caminho e partir o satanista no meio. Na hora em que o cara é partido ao meio, a Asia percebe que um dos atacantes ainda está vivo e se prepara para finalizá-lo. Mas no último momento, o cara tira a máscara, mostra que é o doutor e começa a pedir por misericórdia, dizendo que a esposa dele gostou bastante da Asia. Só que antes que ele possa continuar, a Maria dá um tiro nele e abraça a irmã, pedindo perdão e dizendo que a Asia deveria ter deixado ela para trás. Porém as duas percebem que os satanistas estão começando a reviver, saem correndo dali e abrem a porta do elevador para se esconder no poço. Ao mesmo tempo, a Lily e o Kevin chegam no salão e percebem que os moradores foram derrotados e deixaram as irmãs escaparem outra vez. Por isso, ela manda todo mundo vasculhar o andar. Alguns minutos depois, as irmãs sentam em cima do elevador e começam a conversar sobre como viveram os últimos anos, pois a Maria está bem curiosa para saber onde a Asia aprendeu a lutar assim. Então a Asia responde que foi na prisão, e a Maria revela que o pai delas morreu de câncer 2 anos atrás. Fora isso, a Asia fala pra Maria que se as duas vão escaparem dali, é pra caçula saber que todo dia ela se arrepende de ter fugido. Depois dessa conversa, as duas começam a subir as escadas para ir pro telhado. O problema é que justo nesse momento, a Lily percebe uma gota de sangue na porta do elevador e manda o Bob ir atrás das garotas. Vendo isso, a Asia dispara 2 vezes no cara e apenas desperdiça as balas por conta da distância. Pra piorar ainda mais, a última bala quase cai no poço, é segurada pela Maria e o tiro ainda falha. Então a Asia tenta jogar a arma no Bob e isso também não dá em nada. Por sorte, nesse momento, um cara aparece na porta em cima delas e a Asia simplesmente joga esse cara pra baixo, atrasando a subida do Bob. Só que logo após isso, as irmãs passam pela porta do elevador e descobrem que o andar está cheio de satanistas. Então a Lily zomba da cara da Asia falando que acabou, e a Asia responde que não é bem assim, afinal eles ainda precisam dela pro sacrifício. Por isso ela fala que vai pular do poço do elevador caso a Lily não deixe a Maria ir embora. Porém a Lily não se desespera nem um pouco, e apenas pergunta se a Asia sabe por que está lutando. E para esclarecer as dúvidas dela, a Lily revela que quando a Maria recebeu a oportunidade de entrar pra família, ela teve que fazer um pacto, uma vida
em troca de uma vida, e a vida que a Maria acabou escolhendo como sacrifício era justamente a Isabelle, uma ex-colega de trabalho da Maria, que era também a mulher de quem a Asia roubou a identidade. E o pior de tudo é que se o sacrifício não for feito, a própria Maria será levada pelo capeta. Ou seja, toda essa luta foi por nada. Então os cultistas avançam e capturam a Asia, mas em um momento de desespero, ela luta e acaba caindo no poço do elevador. Por sorte, o Bob consegue segurá-la pelo pé e nada demais acontece. Então a Asia é levada de volta pra cima, é golpeada na barriga e levada pra conhecer o Cabeça, o verdadeiro mestre dessa família. Ok galera, e aqui tem pista demais pra ser coincidência. Tinha um garoto chamando ela de Pig lá no começo, as máscaras de porco no salão escuro, a manada de mortais presa nos próprios vícios e os cultistas falando da Cabeça como o mestre verdadeiro da família. Em tradição bíblica e demonologia cristã, dois nomes antigos podem bater com pelo menos uma parte dessas pistas. Um deles é o Asmodeus, do livro de Tobit. A história mais famosa é da Sarah, uma noiva possuída por ele, que viu 7 maridos morrerem à noite de núpcias, até o Tobias enfrentar o demônio com fumaça de fígado de peixe queimado, e o nome do arcanjo Rafael. O Asmodeus é o príncipe da luxúria entre os 7 pecados capitais, o demônio do casamento e ciúme possessivo de noiva. O outro nome que aparece é Beelzebu, o senhor das moscas. A história mais ligada ao nome dele vem do Antigo Testamento, quando o rei ferido manda consultar o Baal-zebu para saber se vai sobreviver, querendo uma cura sobrenatural. Em algumas classificações, o Beelzebu cai na gula, e aí a associação com o Virgil fica mais por vício, o porco, moscas e pacto oferecendo prazer eterno como isca. E aí, cruzando com o que rolou até agora, o Asmodeus não bate, né? A assinatura dele é casamento e ciúme possessivo. Só que ali a Maria não é uma noiva, ela é a irmã sendo cobrada por um pacto. E o porco nem entra na ficha do Asmodeus, que vem com cabeça de touro, carneiro e homem cuspindo fogo. Aí sobra a leitura do Senhor das Moscas, que casa com o porco recorrente nas máscaras dos cultistas, e com o pacto que vem de cura permanente pra quem aceita o vício. E aqui tem outro detalhe, né galera? Dessa vez sobre a Asia. A vingadora ex-presidiária deu conta sozinha de 5 invasores imortais na primeira invasão, explodiu a cabeça da Sharon no tiro lá nos túneis, e agora deu conta de um salão inteiro com cultistas macabros. A Asia nunca apareceu com o passado militar antes da prisão. Tem alguma regra sobrenatural aí não explicada na conta dela. Armadura do roteiro. E esse olho que escuta não faz sentido, né galera? Bom, sentido eu sei que não faz porque tem imortais aqui, mas digamos que não era pra um olho escutar. E a gente viu isso pelo ponto de vista do olho desconectado da Sharon escutando o que rolava no quarto da Maria. Imagina você tentar ouvir com o olho, galera. Esse olho da Sharon tá fazendo a mesma maluquice de um nariz tentando enxergar. Ou existe alguma regra do pacto que dá uma distribuição neural completa em cada pedaço arrancado, e isso não foi explicado direito. Ou foi um furo descarado pra deixar uma pista de que essa imortalidade segue uma regra espiritual, e não anatomia básica. E aqui a Asia botou todo mundo pra fazer o trabalho errado, galera. Ela tirou de shotgun nos dois cultistas que entraram no quarto da Maria, jogou a irmã desmaiada no ombro e transformou o Ray, que era um aliado com 100 anos de Virgil na cabeça, em um escudo descartável. E por fazer isso, ela chegou desarmada na cozinha, apanhou o do Bob e só não foi de base porque a Maria acordou com o machado. E era exatamente esse o problema da Asia na fuga com a Maria. O jeito aqui era ela perguntar antes de desmaiar a garota. A Maria já sabia que toda essa luta era inútil, e a resposta estava na cara dela. Só que a Asia preferiu calar a irmã no soco, e o Ray devia estar na frente carregando a Maria, com a Asia atrás cobrindo os dois com a shotgun. Alguns segundos depois, eles chegam a um salão muito bem refrigerado, e vem uma cabeça de porco fincada em cima de uma estaca. Aí a Lily pega um pouco do sangue da Asia e coloca na frente do nariz do porco para invocar o diabo. Então o espírito do capeta entra na cabeça do porco. Assim que isso acontece, o Kevin avisa na hora que a Asia é a oferenda, e que a Maria e o Ray são traidores. A Lily até tenta intermediar e dizer que foi apenas um erro de julgamento do marido, e que ele se sentiu mal pela menina. Porém o capiroto sabe que é mentira, retira o nome do Ray da lista de mortais e manda a Lily finalizar o marido. Mas como a esposa está hesitando em fazer isso, o Ray fala que tomou essa decisão e que agora ela precisa tomar a dela, e por esse motivo a senhora finaliza o próprio marido. Nesse momento, o diabo fala que é a vez da Maria ser eliminada e a jovem pede mais uma chance para se provar. E aí o mochila de criança parece gostar dessa atitude e permite que a jovem escreva o seu nome na lista e depois finalize a irmã para cumprir o pacto. Mas na hora em que a Maria vai acabar com a Asia, a garota fala que queria ter tido mais tempo com ela e que esse é o único jeito. Então ela golpeia o próprio pescoço e cai no chão. Vendo isso, a Asia se joga ao lado da irmã e escuta as últimas palavras dela, que é acabe com eles. Aí, full motivada, a Asia pega um cutelo, corta a pele do porco onde o nome dela foi escrito pela Maria e guarda no bolso para não correr o risco de ser apagado. Com isso feito, ela se regenera de todos os ferimentos e parte para cima dos satanistas. Os cultistas até tentam lutar com a Asia, porém a jovem mostra que é muito mais forte e experiente e simplesmente acaba com todos eles de diferentes formas, seja prendendo com as correntes, empalando na parede ou desconectando a cabeça, que é o caso da Sharon, mais uma vez. Além disso, ela até mesmo chega a usar
usar o cano de refrigeração da sala para prender e congelar a cabeça do Bob. E aí, percebendo que a situação estava ficando feia, a Lily se oferece como receptáculo e se torna uma marionete do próprio capeta. Então a Asia é atacada pelo diabo e entra em um x1 sincero de facões. O problema é que o inimigo é o diabo, né? Por conta disso, ela cai em desvantagem bem rapidamente e acaba sendo prensada contra a parede. Só que em vez de finalizar o alvo de uma vez, o diabo resolve torturar a jovem e usa a voz da Maria para culpar a Asia pela morte da garota. Isso acaba deixando a Asia full putaça e ela simplesmente agarra o nariz do porco e se joga por cima do corpo da Lily, acabando na hora com a combinação. Faz a senhora ficar empalada na madeira e fala pro diabo que quer a irmã de volta. E bom, é um demônio poderoso que estamos falando, né? Por isso ele não vê mal nenhum nisso, e apenas fala que a Asia precisa oferecer uma vida pela outra. Mas em vez de aceitar esse pacto, a Asia prende a cabeça de porco em uma mesa, enche ela de álcool e ateia fogo. Dessa forma, todos os nomes são queimados, e os satanistas que estão com ferimentos fatais, ou seja, o pessoal naquela sala, acaba batendo as botas. E uma coisa legal é que antes de morrer, a Lily fala pra Asia que as duas vão se ver no inferno. Só que a Asia não fica com medo disso, e na verdade diz que está ansiosa por isso, o que deixa bem claro que a Lily não vai ter uma vida muito fácil lá embaixo. Depois disso, a Asia pega o corpo da irmã, joga a cabeça de porco no corredor e manda todos os satanistas sobreviventes irem embora dali. Então a jovem sai do prédio, vê que o Pete está do outro lado da rua esperando por ela, e vai colocar o corpo da Maria no banco de trás. O estranho é que de alguma forma, aquele corte no pescoço da garota já estava regenerando. Aí ela fala pro Pete que acabou tendo que lidar com um bando de ricaços, e os dois entram no carro. O engraçado é que logo após o Pete falar que sente muito pela morte da Maria, então a Maria e o Pete perguntam o que diabos está acontecendo ali, já que era para ela estar morta. E nós vemos que antes de sair do prédio, a Asia fez uma gambiarra e transformou o próprio nome no nome da irmã, fazendo com que ela ganhasse imortalidade. Vendo isso, o Pete desiste de tentar entender o que está acontecendo e simplesmente dirige para o mais longe possível dali, de preferência para um local que sirva café da manhã. Bom galera, aqui o pessoal do culto provou que 100 anos de pacto não compram 100 anos de gente pensando direito. Um hotel inteiro em Manhattan, com um chat em grupo, lockdown digital para trancar o elevador, não tinha sequer uma arma na mão de um cultista, só cutelo, machado e facão por todo lado. E no ritual mais importante deles, ninguém trouxe uma pistola para cobrir a oferenda. Era uma operação ilegal de 100 anos, com um sistema digital todo bonitinho, e zero arsenal bélico no salão sagrado. Isso é uma falha básica, né galera? E as cagadas não param na arma de fogo. A algema também sumiu da lista. O culto tem um andar inteiro de fantasia de relaxadas, mas não achou uma algema para prender a Asia esfaqueada, debilitada e ainda consciente. E na invocação, o culto cometeu a mesma burrice em uma escala maior. Ali estava a lista do pacto inteiro, escrita numa pele de cabeça de porco, fincada em uma estaca. Em 100 anos de Virgil, os caras não botaram um cofre, uma sala trancada, ou pelo menos um bocó vigiando a pele de porco que segurava todo mundo vivo. Qualquer um ali que quisesse sabotar a operação, entrava facilmente no salão. O próprio Ray podia ter feito isso. E é bizarro como em 100 anos, ninguém pensou nessa redundância, né? Mas agora passamos para as notas. Começamos pela Lily, nota 3. A velha passou 100 anos no pacto, sem comprar uma pistola decente para finalizar uma ameaça, nenhuma algema para prender a oferenda esfaqueada no chão. Ela entregou o próprio marido como traidor e ainda se ofereceu como receptáculo voluntário do diabo, depois de ver a Asia regenerar. Dali pra frente era só pra trás, né? Passando para Maria, nota 3. A Maria escolheu o Virgil como saída do chefe abusivo e iria sacrificar a Isabelle para entrar no pacto sem hesitar. E esse é o problema dela, porque toda vez que apareceu uma porta menos suja, a Maria preferiu empurrar outra pessoa pro buraco. Ela recusou a ajuda da Asia, escreveu o nome dela na pele do porco para cumprir o ritual, e ainda assim só ficou viva no fim, porque a Asia burlou o sistema antes de queimar a lista. Já o Ray recebe uma nota 6. O cara finalmente cansou depois de 100 anos sacrificando inocente, e usou as últimas horas para ajudar a Asia. O cara tentou fazer algumas coisas boas, como o aviso no espelho, salvou a Asia da Sharon na perseguição, e contou a história do pacto inteiro. Mas a consciência do cara pesou tarde demais, né? E por último, a Asia, ela recebe uma nota 7. Ela ignorou vários sinais antes da Lily trancar a porta, e foi sozinha combater um monte de cultista, mesmo com o Pete entregando o diagnóstico inteiro do problema. Essa mulher só ficou viva porque o roteirista gostava bastante dela, e ajudou em vários momentos. Já o Beelzebub recebe uma nota 1. Ele passou 100 anos comandando o pacto amarrado em um receptáculo único de pele de porco, presa numa estaca de madeira. O capeta não pediu nenhuma proteção, e aceitou deixar a própria síndica usar o corpo dela como comando no X1. E no fim ainda deixou a Asia fazer o que ela quisesse com o pacto. A mais burra daqui é a Lily. Ela entregou o marido de 100 anos no primeiro confronto verbal, sem ele atacar ninguém. Não colocou uma arma dentro daquele
hotel inteiro, e muito menos alguém para defender o porcão, né? A mais esperta daqui foi a Eija. Ela usou a regra do pacto contra o próprio pacto, e desmontou o contrato sem virar uma oferenda. E galera, pra quem não sabe, eu tenho um grupo no WhatsApp, o Derrotando Ofertas, e sempre vamos avisando lá quando aparece descontos bons de produtos. Lembrando que não é spam, nem aquele monte de link aleatório. A gente filtra e só posta o que realmente tá com preço legal. E tem de tudo um pouco: eletrônicos, coisa de casa, itens do dia a dia, cupom da Shopee, Mercado Livre e Amazon. E se você pretende comprar alguma coisa nos próximos dias, entra lá antes. Pode ser que o que você quer esteja mais barato. A entrada é grátis, é só clicar no link da descrição ou no QR Code que está aparecendo na tela. Fala galera, esse foi como derrotar e eles vão te matar. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de sempre pesquisar antes de aceitar um trabalho.